mais de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Inscrições abertas. Muito bem. Agora que nós já vimos, então, o vídeo institucional da Unisa, né? E o convite a inscrições abertas, aproveitem, fazer curso de extensão, algum outro curso que se interessa. Vamos lá, Oi, Bruna! Olha, a Bruna já colocando aqui. Boa tarde, pessoal. Aluna de biomedicina aqui. Uhul! É isso aí, Bruna. Carla, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Muito bom. Bem-vindo, gente. Enquanto vocês aproveitam aí o chat para ir se apresentando, falando de onde é, eu vou começar aqui a apresentação. A gente vai abordar os conceitos do endomarketing, tentando trazer uma apresentação. Boa noite, Nayane. Nayane. Tentar trazer a apresentação de uma forma bem, eu não vou dizer didática, né? Mas assim, em um formato de bate-papo e explicando como isso costuma acontecer na empresa, um pouco aí do conceito teórico para a gente entender um pouquinho. Enquanto eu compartilho a minha tela, eu não vou conseguir ler o chat, então anota a tua pergunta aí, terminado a apresentação, aí a gente abre para algumas perguntinhas, tá bom? Vamos lá. Aí sim. Nós temos então o seguinte. O nosso tema é sobre endomarketing, e aí endomarketing para a sua empresa. Então, a gente vem com uma proposta, eu diria que um tanto quanto ousada, mas um bocado diferente, porque a gente está acostumado a falar muito do endomarketing dentro de algumas disciplinas de gestão de pessoas, né? E dentro do curso de administração, com uma ênfase muito grande. E, afinal, o que é o endomarketing? Que benefícios ele traz? E o porquê a gente fala para a sua empresa? Ora, será que eu também tenho pessoas jurídicas participando da palestra? Talvez, mas o fato de que ainda é algo que algumas empresas não praticam por achar que endomarketing é só para empresa de grande porte. Como é que eu, empresa pequena, vou fazer isso? Então, e o fato de não saber necessariamente o que é esse endomarketing. A gente tem empresas que praticam e não sabem que praticam, por exemplo. Então, vamos compreender aí o tema. Só que antes de fazer isso, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui, né? Quem eu sou? Por que essa pessoa vai falar sobre esse assunto? Eu sou graduada em Administração de Empresas pelo Centro Universitário da FEI, aqui de São Paulo. Também fiz mestrado e doutorado lá na FEI. Em termos de experiência profissional, a foto está um pouquinho diferente, né? O cabelo, enfim. Eu atualmente sou docente na Universidade de Santo Amaro, mas também sou professora convidada na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos cursos de pós-graduação. Atuei como professora convidada no Centro Universitário da FEI, na pós em Marketing, com a disciplina de Desenvolvimento de Produto, no Mackenzie, dentro dos cursos de Controladoria, Administração de Negócios, Gestão Estratégica de Pessoas e
e gestão de negócios e administração terceirizada. Fora da área. E 10 anos no Centro Universitário Estácio de São Paulo. Então, cursos de administração, cursos superiores tecnólogos, todos voltados para gestão, logística, marketing, RH, qualidade e engenharias. Então, engenharia de produção, engenharia ambiental, petróleo e gás. Os últimos semestres deles entram disciplinas voltadas para a parte de administração ou gestão. Então, a gente também tem administrador lá dando aula nos últimos semestres da engenharia. Como experiência profissional fora da universidade, consultoria de marketing, administradora financeira, trabalhei em instituição pública, eu fui funcionária pública, né, como a gente costuma falar, na área da educação, trabalhando dentro de escola, da secretaria. Então, lidando com 2 tipos de clientes. O cliente externo, como pais de aluno de diretorias de ensino, e cliente interno, então os outros colaboradores e professores também. Fora toda a documentação, papelada, enfim. Mas eu comecei em empresa familiar, então no varejo. Meu pai tinha um pequeno comércio e eu comecei a trabalhar com ele aos 15 anos. E como grande varejista, eu fui trabalhar depois, um pouquinho antes do mestrado, em uma grande rede varejista. Então, lá eu tive a oportunidade de ter o que a gente chama de uma equipe de trabalho, né? Então, eu entrei como trainee de chefe de seção. A minha seção tinha o que eles chamavam de 14 categorias, então são 14 mini seções, mais o posto de gasolina. E aí a gente começa a entrar, fora o mérito do desenvolvimento operacional em si, a gente começa também a lidar com colaboradores. E um cuidado aí muito grande, e é onde entra, então, o nosso endomarketing. E o que é endomarketing? Ora, quando eu falo em endomarketing, as pessoas falam assim, endomarketing é uma espécie de marketing interno, professor. É mais ou menos isso, né? Então, fica complicado. Agora, se eu pergunto, o que endomarketing te lembra? Aí a gente vai para um negócio chamado nuvem de palavras ou nuvem de conteúdo. Estão usando muito esse termo, né? Nuvem de conteúdo, que na realidade traz palavras que vão fazendo algum sentido para a gente. Em outros termos, aí a gente poderia usar como um brainstorming. Então, as famosas ideias, e aí elas vão brotando e a gente vai anotando. Mas, enfim, palavras que normalmente estão associadas à estratégia, e aí na sequência vem a tática, que é a ação, a organização como empresa, relação ou relacionamento com pessoas e atividades, envolvimento, engajamento, comprometimento do colaborador, possibilidade de crescimento, motivação, processo, qualidade no processo, qualidade no trabalho, um conjunto de clientes, melhora a parte de comunicação interna, de convivência. A gente vai trabalhar com os valores da empresa, professora. A gente vai sugerir ideias, motivação, satisfação. Isso está errado? Não está. Então, são todas palavras que estão associadas ao endomarketing. O problema é quem eu envolvo nisso? Aonde isso é praticado? Em que nível hierárquico? E aí a gente descobre que ele é praticado na empresa inteira, em todos os níveis hierárquicos, independente da área. Não é tão simples, não acontece de um dia para o outro, mas a dificuldade, muitas vezes, em tentar explicar o que é, porque se a gente começar a comparar com a maioria dos termos de gestão que surgiram lá em 1800 e alguma coisa,
na primeira revolução industrial, quer dizer, quando começaram a surgir as indústrias, que era o que era conhecido como empresa na época, é um termo bem novinho. Ele surgiu, olha, em 1990. Se a gente comparar lá com termos que a gente já conhece há mais de 100 anos, ele é bebê. Quem inventou este termo, quer dizer, quem criou isso, foi um senhor chamado Saul Becking, na década de 90, e era alguém muito próximo das gestões empresariais. Por quê? Porque ele é um consultor empresarial. Então, como é que a gente define? E aí, eu vou sair aqui do meio e vou vir aqui para as pontas. De acordo com o Saul Becking, endomarketing é uma estratégia de gestão. Então, veja que ele já coloca logo, é uma ferramenta estratégica. Ponto. Tá, e essa ferramenta estratégica me permite trabalhar o quê? Me permite trabalhar o que ele chamou de marketing dentro. Hã? Pois é. Ele juntou o termo marketing, que a gente está muito acostumado a ouvir como um apelo para venda, para estímulo de compra ou de conhecimento do produto ou do serviço que a empresa presta. Então, como um estímulo de venda, de satisfação de necessidade ou de desejo lá de um possível consumidor, né, que é o que a gente chama de cliente externo. E ele trouxe essa visão para dentro da empresa, que foi o que vem aí da palavra endo. O prefixo endo, ele tem a sua raiz lá num termo grego chamado edon, que significa dentro. Então, senhora empresa, você se preocupa tanto com quem vai comprar o teu produto ou adquirir o teu serviço, começa a se preocupar com quem está dentro da empresa. Então, todas aquelas ações de tentar satisfazer, atrair o consumidor, começa a fazer isso para tentar satisfazer e atrair o seu cliente interno. Quem é o cliente interno da empresa? São os colaboradores. Então, comecem a promover ações que vão fazer com que os seus funcionários fiquem satisfeitos. Com isso, a gente consegue ganhar tempo ali com a motivação. Ele começa a ficar mais comprometido, mais engajado. E quando a gente está bem, a gente tende a produzir melhor e a ter uma atenção maior com o que a gente faz. Então, dá para eu falar assim, é algo que vai ser praticado só pela equipe de marketing? Não, a gente junta o RH. Então, o endomarketing, ele faz com que a gente tenha a turma de RH, então, gestão de pessoas, trabalhando em conjunto com o pessoal de marketing. Por quê? O RH, ele vai trabalhar muito forte aquela parte de benefícios, a parte de treinamento, de plano de carreira, e conhece um pouco do perfil dos seus colaboradores. E o marketing vai trabalhar aquelas competências que para eles é muito mais fácil, que é a parte de comunicação, a promoção de eventos, divulgações internas. Então, isso faz com que a gente consiga trabalhar duas áreas voltadas para satisfazer, para encantar o funcionário. E o Becking, como ele tinha essa facilidade em observar empresas e identificar problemas, ele descobriu que boa parte dos problemas ocorriam em função de não saber como lidar com seus colaboradores e que, obviamente, isso vai refletir no resultado que a empresa entrega. E aí ele colocou assim, resume-se tudo em 3 premissas. Então, 3 características consideradas verdadeiras. Primeira delas, toda empresa está inserida em uma comunidade. Então, está inserida em um lugar onde tem pessoas. Então, veja bem, por mais que a gente saiba que uma empresa ela é criada para ofertar um produto ou um serviço e que provavelmente ela vai ter concorrente, então ela vai brigar por resultados e pelo seu espaço no mercado, existe uma disputa pelos clientes? Existe.
e que a gente vai demandar aqui de esforços de marketing, ora, se aquilo que a gente faz com o marketing para disputar o consumidor que está lá na sociedade, será que a gente não consegue aproveitar esse know-how, esse conhecimento que a gente tem internamente? Por quê? Porque uma empresa, ela precisa ter lucro, ela trabalha em prol do lucro, ela trabalha em prol do resultado. E o resultado não depende só de recurso material, de atividades e de tecnologia. Olha quem é o primeiro que ele põe aqui, ó. Ele depende dos funcionários. Se o meu funcionário não está motivado, se o meu funcionário não está nem aí, ele pode a gente fala assim, ele pode boicotar. Por mais que você fale, eu tenho um gerente, eu vou culpar só o gerente tem uma equipe. Se a equipe dele não funciona, o gerente sozinho não vai fazer nada. Então, é esse o raciocínio. Portanto, comece a valorizar os seus clientes internos. Olha para o teu primeiro mercado. O teu primeiro mercado são os teus funcionários. Se os teus funcionários não estão bem, se as necessidades, as expectativas, se o que ele faz não é reconhecido, não espere que a empresa, e joga isso para o âmbito maior, que um departamento e que a empresa vai conseguir atender tudo de forma correta, dentro do prazo e de forma que consiga satisfazer ou atender bem o cliente. Então, foi uma visão assim bem simples. Falou, a maioria dos problemas não está na forma de fazer, mas está em quem executa. Então, está no funcionário. E por quê? Porque ele não entendeu a tarefa. De repente, o problema não é porque ele não entendeu a tarefa, é porque ele não está motivado. Alguma coisa aconteceu que ele já está injuriado. Então, entramos aí neste mérito. Hoje em dia, quais os benefícios do endomarketing para a empresa? Então, eu trouxe aqui uma visão do Beck, lá de 1990 até 2003, em estudos realizados dentro da empresa, e eu trouxe uma visão de como consultores e empresas enxergam o endomarketing hoje. Lá nos idos do Beck, de 1990 até 2003, ele falava o seguinte: funcionário motivado, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque ele é um funcionário satisfeito. Funcionário satisfeito, ele trabalha bem. Ele está de bem com a vida. Então, ele tende a ter um melhor atendimento. Se é um funcionário que exerce o atendimento do cliente, do consumidor, ele tende a estar mais aberto para falar, para ouvir, para passar informações, para dar um bom atendimento. Ele está mais atento aos procedimentos, então ele tende a ter um que a gente chama de um trabalho realmente com eficácia e eficiência. E isso acaba refletindo no lucro da empresa. Então, a gente não precisa ficar ali cobrando o tempo inteiro, né? Do ponto de vista de consultores, de recursos humanos e também de empresas que adotam o endomarketing, hoje, eles colocam da seguinte forma, olha como a visão aqui já aumenta, vai um pouquinho mais além. A gente consegue compartilhar informações, acaba um pouco com aqueles boatos, então eu começo a ter uma interação maior entre equipes, eu começo a melhorar a minha comunicação interna, porque eu começo a usar canais mais eficientes, como e-mail, jornais internos, blog, intranet, grupo de WhatsApp, né, gente? É um negócio que veio para ficar, e daí vai indo. Então, murais mais criativos, qualidade de vida e bem-estar no trabalho, porque nós vivemos a maior parte do nosso tempo dentro da empresa, não é com a nossa família, né? Principalmente quem tem uma jornada aí de 8 horas ou cargo de confiança que tem horário para entrar, mas não tem
efetivamente um horário para sair. Então, trabalhar em um local que o ambiente é desagradável, tem fofoca, tem muita rádio peão, as pessoas não se conversam, não se entendem, é muito ruim, né? Principalmente em lugares muito estressantes. Então, recentemente, essa preocupação com a qualidade de vida ou ambiente de trabalho agradável tem sido uma das maiores preocupações aí do endomarketing. Redução de absenteísmo. Então, funcionário motivado dificilmente ele falta, só se ele tiver uma boa justificativa. Redução de atestados relacionados a problemas de trabalho. Então, o ambiente, sou cobrado por resultado, muita pressão, desenvolveu ansiedade, estresse, daí vai. Então, é nesse sentido. E rotatividade, tem empresa ou departamento que a gente fala, nossa, não para ninguém ali, né? Vira e mexe, você chega lá, já é um funcionário novo. Então, é isso que a gente chama de rotatividade. Redução de acidente, porque a atenção, comprometimento e engajamento é muito maior, então começa-se a prestar mais atenção naquilo que está fazendo e, óbvio, aí o maior comprometimento. Até aqui, em termos de benefícios, tranquilo. Como é que isso funciona aí na prática? Como isso funciona na prática, de acordo com o Becking, a área de RH e a área de marketing, os gestores vão ter que se conversarem e começar a entender, então, qual é o perfil do público, do meu público interno? Quem são os meus colaboradores? Como é que a gente vai fazer para encantar o nosso público? Então, será que de fato, quando a minha empresa tinha um processo de integração quando ele entrou, foi passado o básico, qual é a missão da empresa, quais são os valores da empresa? Então, é nisso que ele entra aí com um processo educativo. De repente, olha, isso pode não estar tão claro, então, será que se eu colocar um quadro bem grande ali perto do refeitório, valores da empresa, missão da empresa, isso vai ser o suficiente? Ou a gente, de repente, promove alguns pequenos encontros e vai passando essas informações? Como isso vai ser feito? Então, são algumas possibilidades. Informação é a base de tudo. De acordo com o marketing, é a base de tudo mesmo, para eu definir público, para eu definir segmento, para eu definir se eu preciso melhorar o meu produto, principalmente em lançamentos de produto, né? Então, leva isso para a parte de gestão. O pessoal de RH precisa de informações que são adquiridas, por exemplo, lá na contratação. Olha, coisa bem simples. Currículo, entrevista, dinâmica de grupo, para poder contratar com o menor risco possível, né? Para não correr o risco de contratar o candidato que não tem perfil da vaga ou da cultura da empresa. Joia. Dentro dos departamentos, a gente precisa de informações para tomar decisões ou para resolver as nossas atividades. Então, já que informação é a base de tudo, vamos ter aí um departamento, uma empresa um pouquinho mais transparente, compartilhando informações que são necessárias. Tem exemplo disso? Tenho sim. Quando eu entrei como trainee, como eu informei nessa grande rede varejista aí, a empresa tinha, por norma, reunir 5, após a abertura da loja, eram reuniões curtas, mas bem simples. 5 minutos, por 5 minutos, reunia para informações gerais. Depois tinha uma reunião mais formal, numa sala de reuniões, enfim, para tratar assuntos mais específicos. Mas para informações gerais, de equipe, hoje a nossa meta é tanto, responsáveis por departamento tal, tivemos reclamações ontem referente a isso, e tal ação foi muito boa, deu bem
profícua era o nome que gostavam de falar, né? Foi muito bem sucedida. Parabéns, chefe tal. E meus cumprimentos à sua equipe. Então, isso é o que a gente fala, informações simples, transparentes, então, de forma bem clara. Isso é legal, e eu comecei a levar isso para a minha equipe, para os meus grupinhos lá. Então, eu pegava um determinado horário, reunia o pessoal, passava as informações gerais, fomos parabenizados por isso, isso e isso, a oferta do dia hoje é sobre isso, tal produto não pode faltar lá no setor, hein? E isso faz com que a gente comece a ter, então, uma equipe mais produtiva e elogiar, né, o famoso reconhecimento. Olha, parabéns, gostei, tá muito bom isso daqui. Então, são coisas que cativam e a gente precisa desse feedback. Senão, a gente não sabe até que ponto as coisas estão indo bem ou não. Então, é algo que foge ali só do RH e do marketing, né? É algo que começa de um modo geral e isso começa a virar cultura mesmo. Então, mensagens simples, curtas e claras. Por quê? Prestem atenção, por exemplo, os comerciais veiculados em televisão, eles são bem, a gente costuma falar bem ligeiro, né? Porque a gente presta muito mais atenção naquilo que a gente vê. Nós somos visuais. A gente consome primeiro pelos olhos, do que efetivamente adquirindo o produto. Então, é o que chama atenção. 75% da nossa aprendizagem, isso tanto do lado da psicologia como do lado da pedagogia, isso já é comprovado. 75% da nossa aprendizagem, ela não vem daquilo que a gente escuta, ela vem daquilo que a gente vê. Então, o impacto visual tem que ser interessante. Quero eu trabalhar com endomarketing, professora, gostei. Como é que está o mercado de trabalho para isso? Bom, do nosso mercado de trabalho, ainda temos culturalmente aqui no Brasil um profissional de endomarketing em empresas de grande e médio porte. Empresas de pequeno porte ainda é raro. Normalmente, este colaborador ele vai trabalhar muito forte com a área de RH e com a área de marketing. Algumas empresas, embora a gente fale, o ideal seria as duas áreas trabalhando juntas, em algumas empresas a gente tem este profissional atuando junto com a área de RH ou junto com a área de marketing. Em termos financeiros, eu peguei uma pesquisa bem recente, saiu no finalzinho do mês de agosto, se eu não me engano foi acho que no dia 30 de agosto, no site da Cato, e um assistente de marketing, de endomarketing, desculpe, ele tem, em média, R$ 1.309,46 de salário, né, de salário. Então, sem contar os benefícios. Esse é o valor em média. A depender da empresa, paga mais do que isso. E um analista de endomarketing, R$ 1.813,28, em média. Muito bem. Já entendi aqui o mercado, empresa de grande e médio porte, já vi o salário. Então, vamos abordar aqui a questão das estratégias de endomarketing. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes a gente já trabalha em empresa que tem, ou nós, como gestores, já trabalhamos algumas dessas estratégias e nem sabemos que elas existem, ó. Isso era endomarketing. Então, primeira delas, integração e trabalho em equipe. Então, o endomarketing, uma das estratégias visa melhorar o trabalho em grupo, o trabalho em equipe. Quem traz esse conceito para a gente é o Zen Club. E aí, olha lá a minha figurinha aqui, ó. Alguém falando, um com a mão no queixo, outro nem aí. Puxa, isso daqui parece uma equipe de trabalho legal?
Não, né? Tá mais assim. Hein? Então, quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem que identificar o que está acontecendo. Se é uma falha do gestor que não está conseguindo liderar, então tem isso a cobra, ou se é simplesmente a questão da comunicação que não está adequada, ou uma empatia que não existe, o que acontece? Então, como se trabalha isso? De acordo com o Zen Club, identifique se existe aquilo que a gente chama de falha de comunicação. Aquelas reuniões curtinhas e bem pontuais, elas são importantes para isso. Então, passa aí, olha, hoje a prioridade para hoje é isso, vamos focar um pouquinho melhor nisso aqui. Então, ajuda muito. Um líder mais próximo da equipe também. A gente sabe que o supervisor, o gerente, um diretor, ele tem lá as suas várias tarefas e nem sempre ele consegue dar uma atenção adequada para os colaboradores, mas sempre que possível, tenta identificar o que está sendo feito, como está ocorrendo, tenta identificar a questão da orientação da atividade, de repente não saiu da forma como gostaria, antes de cobrar o resultado e dar aquela bronca, né? Olha, não era bem isso que eu queria. Comece elogiando, a gente fala aí, orientação e reconhecimento. Comece elogiando algo que foi bem feito, e aí entra no assunto. Olha, mas eu senti uma falta disso aqui, o que aconteceu? Porque a gente não conseguiu o resultado esperado, né? Ou então a atividade não foi bem realizada como deveria. Tentar identificar o porquê que não foi, se foi a questão da negligência ou se o funcionário simplesmente não entendeu o que era, o que ele deveria fazer, né? Se era uma falha ali no procedimento. Então, isso torna mais próximo. Recompensas de metas alcançadas em conjunto. Eu já trabalhei em lugares em que o supervisor ele simplesmente chegava, oba, a equipe trabalhou muito bem, bom para todo mundo. É uma forma de recompensar. E também já tive aqueles em que a gente tem lá questão de avaliação, foi muito bem avaliado, e aí vem em forma de bonificação. Então, tem empresas que, principalmente turma que trabalha em departamento de venda, bateu a meta, vamos comemorar onde? Comer fora da empresa. Então, alguém vai lá e paga o churrasco, ou a empresa tem verba para isso, ou o departamento, ou o gestor, enfim. Então, promoção de colaboração em equipes diferentes. Normalmente, vamos supor, eu estou desenvolvendo um produto ou um serviço novo. Então, preciso eu de ideias, ou uma promoção diferente, vai envolver mais de um departamento, leva esses departamentos aí para trazerem ideias, informações, isso faz com que o funcionário ele se sinta reconhecido e importante. Então, esses tipos de ações, eles trazem o que a gente chama de um sentimento de pertença à empresa, a um grupo. Então, nossa, eu faço parte disso. E é desafiador também ao mesmo tempo. Então, a gente acaba tendo que o Dias chama de um ambiente de trabalho mais agradável, quer dizer, eu não sou mais eu não sou só um número, eu não sou um rosto num crachá ou um número que aparece lá no meu crachá, né? Meu registro de matrícula, ou registro de identificação, enfim. Treinamento e desenvolvimento. Muito bem. Segundo o Zen Club e os resultados digitais, o treinamento a gente aprende muito como uma forma de treinamento é para capacitar o colaborador, é para ensinar a atividade que o funcionário tem que desempenhar lá no cargo dele. E assim, essa é uma das funções do treinamento. Mas, por exemplo, nada me impede de passar uma pesquisa dentro da empresa da seguinte forma: além de um treinamento de motivação, treinamento motivacional, que outros assuntos
você gostaria de ter conhecimento? Então, por exemplo, hoje a gente tem o mérito de fala-se muito em saúde emocional, inteligência emocional. Será que a gente consegue trazer alguém para dentro da empresa para dar uma palestra sobre isso, ou consegue um vídeo sobre isso? De repente, a gente tem aí o mérito a empresa não contratava pessoas com deficiência, os famosos PCDs, ou o mérito da diversidade. Então, um treinamento educacional, isso também faz parte do endomarketing. Olha, é realidade, a gente vai começar a trabalhar com, então é uma forma aí de dirimir possíveis conflitos futuros. Divulgação ou informativos, além dos e-mails, outros recursos que a gente tem, cartaz, panfleto, newsletter, tem empresa que promove alguns eventos lúdicos, a parte de jogos, então, principalmente os rapazes, né? Jogo de a empresa alugou aí um salão de futebol de salão a ser praticado aí de quinta e sexta-feira e divide isso entre áreas. Então, são formas de agregar a empresa toda, né? E serve para o network também. Então, o treinamento, de acordo com o Dias, e aí uma informação aqui bem grande, é importante para o crescimento da organização. Por quê? Porque muitas vezes as empresas enxergam o treinamento só como um custo, não como um investimento. Então, pera lá, de repente, olha, eu sou da área de contábeis e conheci alguém lá no treinamento que era da área de finanças. Puxa, o que você faz? Nossa, você precisa do balanço que eu faço primeiro, né? Entendi. Então, eu já sei que se eu atrasar o meu serviço, eu atraso do outro também. Então, olha lá como essas informações elas acabam trazendo aí um leque muito mais amplo do que aquilo que a gente estava acostumado até então. Atualização de empregados, aquisição de novas habilidades, criatividade, tudo isso faz parte do treinamento. O desenvolvimento, por sua vez, ele já está voltado para o aspecto de plano de carreira, quando a gente já está pensando aí no crescimento pessoal e profissional. Então, vamos supor, eu hoje estou gerente de um departamento, mas e se eu estou pleiteando aí uma vaga de direção? Será que eu já tenho algum colaborador interno ali que possa vir a assumir, que já está que tem um pouquinho mais de conhecimento, e eu já vou preparando essa pessoa, né? Para que ele venha aí futuramente assumir um cargo de gestão, de liderança. Palestra e eventos. Olha aqui a minha figurinha, um monte de balãozinho. A gente está acostumado a ver isso daqui em festa de confraternização ou quando a gente tem a celebração do aniversariante do mês, né? Reúne todo mundo lá no refeitório ou num espaço maior e promove esses tipos de eventos. Isso é um tipo de marketing. Isso é o famoso vamos lá, todos são importantes para a empresa. Então, palestras e eventos, eles também visam integrar e os colaboradores e ter um sentimento aí de pertença, de reconhecimento. Então, a gente começa a trabalhar o que nós chamamos de necessidade social, a parte de status, né? Isso é importante, o mérito da autoestima. Então, ter uma rotina de trabalho, às vezes, um pouquinho mais maleável, isso ajuda muito. E entender que as palestras, elas acabam sendo, dentro das rotinas das empresas, muito mais comuns do que alguns eventos. E muito comum a gente trazer um palestrante convidado para abordar um tema em específico. Mas, ora, vamos supor que eu preciso que a empresa inteira comece a desenvolver algo chamado planilha de Excel. Não é todo mundo que tem conhecimento em Excel avançado. Eu, por exemplo, eu sei o básico, mas me pede para fazer alguma coisa com muito frufru e filtro e não sei o quê,
que não sai nada. Então, será que a gente tem algum colaborador que é muito bom em Excel? Será que ele, de repente, estaria aí à nossa disposição e ele se sentiria à vontade se convidado for para ele ensinar como trabalhar no Excel? E aí é um baita reconhecimento para o colaborador. Puxa, eu? Então, olha lá, a gente aí trazendo o que tem de melhor e incentivando os nossos colaboradores. Isso é muito bem visto dentro da empresa. Isso faz com que a empresa reconhece, valoriza o colaborador. E é algo que repercute na empresa inteira. Eventos que sejam aquilo que a gente chama de proposta descontraída. Então, obviamente, o funcionário do mês ali do McDonald's, a fotografia, aquilo é uma forma de um evento, mas tem outros. A gente tem os happy hours, tem empresas que às vezes pegam filmes que foram lançados, saiu em lançamento há pouco tempo do cinema, o colaborador às vezes não tem tempo para isso, ou é um assunto muito atual, desenvolve sessões de filmes dentro da empresa de forma interna, tem alguém lá para puxar uma discussão interessante sobre o filme, rodas de conversas com propostas terapêuticas, normalmente a gente traz isso para ideias sobre o setor, ou então a gente traz alguém ali da área da psicologia para abordar um determinado assunto. Tem empresas que têm a ginástica laboral, tem empresas que trazem o que a gente chama de manhãs com yoga, então faz aquela meditação legal, e aí vai para o trabalho como uma forma de tentar desligar problemas pessoais da rotina do trabalho. Então, reuniões aí mais produtivas e menos chatas, já chega com uma reunião com as pautas muito bem definidas, para que ela seja rápida, porém comunicando tudo o que precisa, né? A maioria das pessoas fala em reunião já aquela nossa, que coisa chata, eu tenho tanta coisa para fazer, vão tomar o meu tempo e não tem nada de produtivo. Então, a reunião por si só, ela já é vista como uma coisa chata. Dias temáticos, festas de fim de ano, a gente tem normalmente festas de confraternização, tem amigo secreto, algumas coisas assim, que é o que o Dias coloca. Mas dia temático, dia das crianças, tem um espaço, de repente, para levar a criança para trabalhar com o pai e a mãe naquele dia, ou algum evento para a criança, para ela ficar próxima ali do pai e na hora do almoço almoçarem juntas. Halloween, a gente tem empresa que as pessoas vão trabalhar fantasiadas no dia do Halloween, né? Então, os aniversariantes do mês, enfim, isso a gente já conhece um pouquinho melhor. Estamos chegando no final, vamos lá. Campanhas. A Fiat, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos para nós. A Fiat, por exemplo, ela, quando vai lançar um produto, ela primeiro faz uma campanha interna, então ela primeiro comunica para os seus colaboradores o que vai fazer, como vai funcionar, explica primeiro para os colaboradores, mostra como eu vou falar, o material de divulgação, o material de comunicação, promove alguns encontros com alguns consumidores potenciais, leva para dentro da empresa para participar disso, e também especialistas em palestras para explicar o produto ou para explicar como funciona a campanha. Por quê? Quando o veículo chega no mercado para o cliente externo, para o consumidor, todo mundo fala, nossa, eu soube antes, eu tive acesso à informação antes, e facilita, inclusive, caso tenha que explicar para quem vai comprar o que é o veículo. E agora, olha que negócio interessante, os funcionários são os primeiros clientes a fazerem o test drive no lançamento da empresa, olha lá que legal. Então, já pensou? Já dirigi o carro tal, o modelo é uma maravilha, adorei o carro. O próprio funcionário sai fazendo propaganda do produto da empresa.
se um funcionário fala bem de um produto ou um serviço da empresa, você quer melhor propaganda do que isso? Então, olha lá, ó. Uma ação, eu desenvolvi 2 coisas, eu acertei 2 clientes aí com uma comunicação só, com uma campanha só. Comunicação digital. Bom, a gente está muito acostumado agora com o meio digital, né? Tudo computador, celular, tablet. E a gente está caminhando cada vez mais por esses caminhos aí daquilo que a gente chama de inteligência artificial, né? O mundo da TI. Então, de palestras a materiais escritos, a murais, a gente utiliza isso sim, mas a gente também vai para blog, e-mail, WhatsApp, tudo que está à nossa mão para comunicação, redes sociais. Então, tem empresa que tem lá o seu, entre aspas, formato de Facebook interno para trabalhar essas questões. Então, aplicativos que permitem trabalhar aí desse modo, e aí a gente bota lá todas as informações necessárias e atualizações da empresa ali para o nosso colaborador. Reforço para o desenvolvimento de canais de comunicação, mural, e-mail, cartaz, a gente utiliza, não esquece os convencionais, não. Utilizamos tudo que está à nossa mão. E algo muito importante que o Zen Club coloca para nós, a escuta e a comunicação. A empresa ela vai se tornar mais próxima dos colaboradores, portanto, mais participativa. Então, tem que ser uma empresa que também esteja aberta a receber feedback, a escutar, a receber sugestões, a receber reclamações e a ter um responsável para responder isso. Porque não tem coisa mais desagradável do que assim, professora, minha empresa trabalha com endomarketing, a gente tem uma caixinha de sugestão, ou a gente tem um canal para se comunicar. Que legal, e aí? Deu certo? Responderam? Nunca tive retorno. Então, esse negócio ele é uma ferramenta super boa, mas que acaba caindo no descrédito. E a última, questão de produtividade e entrega. A gente começa a ter uma empresa voltada aí para um plano de carreira com um líder mais próximo, a empresa começa a pensar em termos de bonificação e de recompensas, trabalhando isso junto com o plano de carreira, a gente começa a ter a questão de metas. Quando a empresa, às vezes, não tem isso, a gente, às vezes, identifica um gestor que tem essa característica. Então, por exemplo, eu tinha o hábito de, com as minhas equipes de trabalho, e isso eu vi um gestor fazendo e eu levei. E aí, no final das contas, a gente já começou a ver outros gestores seguindo o mesmo exemplo. Então, não veio de uma ação, por exemplo, do RH e do marketing, mas veio de um gestor. Todo final de mês, reunia a equipe, depois do horário de trabalho, 5 minutinhos, a gente ia para o snack da loja. Então, ia para uma área, tipo uma lanchonete. 5 minutinhos. Comprava, cada um lá ia, comprava alguma coisa, ou ia lá só para bater papo. E ia conversar. Conversa à toa. Oi, tudo bem? E aí, como que tá a sua rotina de trabalho? O teu estudo, como é que tá? Então, assuntos que às vezes não tinha nada a ver com o trabalho, e aí normalmente ali acabava surgindo alguma coisa. Então, tal dia, tal trabalho demandou mais tempo, eu perdi tal horário nisso, tive dificuldade nisso, nossa, eu aprendi tal coisa na faculdade, mas como é que eu aplico isso aqui na prática? Então, são coisas que vão melhorando o desempenho. E isso aumenta a questão ali da produtividade. A gente sente uma diferença muito grande. Então, identificar a aptidão de cada colaborador. Às vezes a gente não consegue isso no ambiente de trabalho, mas consegue fora, conversando com. E garante aí o que a gente chama de profissionais mais satisfeitos, menos rotatividade, enfim. A questão da valorização, da preocupação com a pessoa também, né? Não só o mérito
profissional. E sobre os benefícios para os funcionários, eu trouxe duas coisas interessantes. Isso aqui chama muito atenção, né? O famoso Google, a sala de lazer aqui do Google, olha. Mas o Google também tem uns locais de trabalho com puff, com tudo que tem direito. Então, e levar cachorro para a empresa, levar pet, enfim. Como eu informei, o ambiente de trabalho mais agradável possível, porque a gente passa a maior parte do tempo dentro da empresa. Então, o refeitório, ele acaba sendo visto aí como uma dessas formas de proporcionar pelo menos o mínimo necessário. Eu lembro que na minha disciplina de psicologia organizacional, eu tinha uma aluna que falou assim, a gente está brigando pelo refeitório, professora, porque a gente não tem. Então, come-se em um determinado local da empresa, muitas vezes de pé, não tem lugar nem sequer para esquentar a marmita que eu levo. Então, é o básico, né? Agora, benefícios. Algumas coisas que a gente tem empresas que têm benefícios que são aqueles obrigatórios, né? Mas benefícios concedidos pela empresa, eles também fazem parte. E eles são vistos como uma espécie de trabalho de endomarketing. Então, plano de saúde, porque a empresa não é obrigada. A gente não tem uma legislação que obrigue. Vale transporte, vale refeição. Tem empresa que põe lá auxílio academia, mas o colaborador tem que ter tempo para ir, então não segura o funcionário lá mais que o tempo necessário, senão ele vai ter o auxílio, mas nunca vai conseguir usar. Horário flexível. O home office, o Dias coloca aqui para a gente, 2021. E aí ele põe o home office, antes que era visto apenas como um benefício, hoje, por conta da pandemia, ela está para algumas atividades, algumas empresas aí colocaram meio que como uma realidade, né? Cupom de desconto em salão de beleza, barbearia, espaço pet, dia do filho no trabalho, enfim. E olha o que a Fiat faz. De acordo com o Clemente, além do teste ali no carro e conhecer a campanha promocional antes, colaborador bem, se a família dele é bem tratada, ele fica muito bem, obrigado. Então, olha lá o que faz. Eles têm alguns eventos em que costumam fazer. Não ficou bem claro para mim se são sorteios, mas eu acredito que deva ser. Festa de aniversário, bodas de casamento, baile de debutante e outros eventos aí para a família dos funcionários. Então, eu não sei de que forma, eu não consegui ler ao certo de que modo isso tudo é promovido, mas se vocês tiverem curiosidade, está lá no Matheus Clemente, o que é endomarketing. E aí ele traz de forma bem detalhada, é um estudo de caso aí bem grande. E dá para checar essas informações. Então, muitíssimo obrigada. E vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu já ultrapassei aqui o meu período de palestra. Mas sim, Bruno, essas informações principais são muito importantes, tanto para gestores quanto para coordenadores. Às vezes nós não temos empresas com este perfil, né? Principalmente empresa de pequeno porte. Algumas empresas de médio porte ainda não têm essa cultura, então acaba ficando muito na mão do gestor. Foi bem isso que você falou. Como eu passei para você, eu tive gestores que faziam isso muito bem, era parte da conduta da empresa, estava na cultura, e eu tive empresas em que isso, de fato, não ocorria.
E aí a gente via um ou outro gestor exercendo essa prática e comemorando o aniversário lá do seu funcionário lá dentro do seu departamento, e isso começou a viralizar, porque, poxa, se tal chefe do, sei lá, o chefe do marketing faz isso lá com seus colaboradores, né? Ele reúne o pessoal no final do mês e comemora o aniversário de todo mundo. E meu departamento era muito próximo, opa, pera lá, vamos fazer a mesma coisa? E a Rádio Peão funciona, que é uma maravilha, né? Rádio Peão funcionando, daqui a pouco a gente já tem outros departamentos seguindo o exemplo. E aí um negócio que começou com um gestor, ele acaba virando cultural. Então, a implantação é aos pouquinhos mesmo. Obrigada, Melanie. Melanie, obrigada. Eu que agradeço, Grazi. Obrigada, obrigada, Maria. Sabia que você era minha aluna da DM. Valeu, Grazi, obrigada. Arielton, na empresa que eu trabalhava, liderada por gestor, dificilmente passava informações das reuniões deles. Não são todas as informações de reuniões que a gente participa quanto gestor que a gente informa, porque tem alguns assuntos que às vezes são confidenciais, mas aqueles que são relacionados, por exemplo, ao desenvolvimento dos nossos colaboradores, onde a gente pode melhorar, aprimorar para que isso ocorra, aí sim, essas a gente vai lá de forma muito sutil e passa, né? Bem delicada, mas vai. Agrega muito para o curso de RH. Agrega sim, Carla. Muitíssimo. Vocês normalmente veem isso em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Vamos lá, Rosa. 2 colaboradores. Os incentivos precisam, senão, né? De que jeito? Parabenizar, foi bem, está trabalhando direitinho, precisa melhorar isso daqui. A gente começa sempre, a gente primeiro afaga, a gente primeiro agradece, depois a gente dá um, né, puxãozinho assim de leve, mas orienta. Cláudia, foi minha aluna do RH, tecnólogo, obrigada, gente. Então, obrigada, Daiane. A reunião foi gravada? Foi sim. Foi sim. Fica tranquila. Bom, gente, estou olhando aqui no chat, não tenho mais perguntas. Então, acho que é isso. Só agradecer a participação de vocês. Muito obrigada. Fiquei feliz também com o retorno e experiências compartilhadas aqui no chat. E é isso. Muito obrigada, gente. Ótima noite, ótimo final de semana.